Oi, gente. Estamos na terceira parte da aula de microbiologia, não, desculpa, de bioquímica 2, que a gente está falando sobre célula, eu estou confundindo. Eu sou a professora Esther, sou professora de biologia e estou dando aula de suporte em bioquímica 2. A gente vai falar sobre a gente dividiu a aula em 3, né, para não ficar muito cansativo. Ih, peraí, eu apertei o lugar errado. Tá, aqui. Vamos para essa parte aqui, ó. O calor é dado pelo grau de agitação de moléculas. Esse grau pode ser aferido por termômetros, que captam a umidade ou calor emanado pelos seres vivos conservado em suas células. Já a temperatura é uma grandeza física mensurável, podendo ser comparada em escala de temperatura, como escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Em suma, o calor é algo que sentimos e a temperatura é uma grandeza que pode ser aferida. O calor é gerado pela movimentação das moléculas. Essas moléculas são o tempo todo se movimentando, estão o tempo todo se movimentando dentro do nosso corpo, e quanto maior a aceleração do nosso metabolismo, mais calor é gerado. Quando a gente está caminhando, fazendo exercício rápido, as nossas células do nosso corpo estão aceleradas, então a nossa temperatura se eleva. E essa temperatura se eleva de acordo com a movimentação do nosso corpo. Eu estou parada aqui dando aula, meu corpo está frio. Mas se eu levantar e for para qualquer parte da minha casa, eu vou sentir calor, devido à movimentação das células do meu corpo. Beleza? Olha só, o nosso corpo, como eu falei para vocês na primeira parte da aula, a gente tem moedas, vamos dizer assim, energéticas, que são desenvolvidas dentro do nosso sistema aeróbico de respiração. Nosso, porque todos os animais são aeróbicos, respiram de forma aeróbica. A gente pega a glicólise, degrada, converte esse piruvato, que é o resultado da glicólise, em composto energético e vai iniciar o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs metaboliza esses dois piruvatos e transforma em composto energético que vai dar origem ao ciclo, à cadeia transportadora de elétrons, e essa cadeia transportadora de elétrons dá origem à fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa vai dar origem a um ATP que vai reiniciar o ciclo, dando uma moeda energética para a glicólise reiniciar, tá? É tudo ligado. A gente estuda de forma separada, mas é uma integração. Elas trabalham tudo ao mesmo tempo. A água que a gente bebe, a água metabólica é produzida a partir da fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa produz, em suma, ADP, ADP não, NAD e FAD. NAD e FAD são moléculas energéticas, tá? Que podem auxiliar na captação e produção de energia. Elas valem 2,5 ou 1,5 ATPs. Quando a célula ou a via ela metaboliza uma determinada substância, ela tira um fosfato, converte ATP em ADP, depois converte a ADP em AMP, trifosfato, difosfato ou monofosfato. Até aí tudo bem? Essa parte final não entendi não. Converte essas últimas conversões. Isso. ATP tem 3 moléculas de fosfato. Então, quando uma célula precisa absorver uma determinada energia, ela quebra uma dessas moléculas de fosfato e se transforma em ADP, que são 2 moléculas de fosfato, que gera menos energia. Só que tem algumas reações que quebram o ADP. Espera aí. Tem algumas moléculas de energia que quebram o ADP, transformando em AMP. AMP. AMP, ele é uma substância pouco energética, mas tem algumas vias que usam ela. Eu digitei aqui, mas meu computador tá doido, vai demorar para aparecer na tela. Que eu estou usando, quando eu dou essa aula ao vivo,
gasta muita velocidade dele, né? Então ele fica meio lento. ATP, ADP e AMP. A AMP é uma molécula pouco energética, mas ela é metabolizada muito mais rápida que o ATP. Em algumas vias eles usam a AMP, tá? Chamado de AMP cíclico, que começa com AMP, mas se transforma em ATP. Ela absorve outros fosfatos, tá? Isso vocês vão estudar isso no futuro. Já também tem algumas vias metabólicas que produzem NAD e FAD, H2. Esse FAD, H2, ele é altamente energético, tá? Geralmente esse H2 é representado assim, ó. Não, peraí, digitei errado. Isso significa capacidade de ligar com duas outras moléculas. Essa aqui, ó, com um mais só, é uma molécula. Essa com dois, ela se liga a duas outras moléculas, tá? Eles são chamados de aceptores de elétrons. Eles se ligam a outras moléculas. Ah, vai perguntar, o que são aceptores de elétrons? São moléculas que têm capacidade de se ligar com outras moléculas para realizar uma estabilidade química. Isso aqui eu já passei para vocês? Ah, tá. Qual molécula que inicia o ciclo de Krebs? Acetil-CoA. Da onde vem esse acetil-CoA? O acetil-CoA é resultado de uma transformação realizada pelo piruvato. Quem que é piruvato? É a última substância ao final da glicólise. Esse acetil-CoA inicia o ciclo de Krebs, onde acontece o processo de reoxidação do piruvato. O piruvato recebe oxigênio. O ciclo de Krebs é produzido, eu acho que 4, não sei se são 4 ou se são 6, depois eu vou confirmar e falar para vocês. Moléculas de CO2, que torna essa reação muito energética e ajuda o processo de respiração celular. Tá? Mais alguma dúvida? Se cair alguma coisa sobre o princípio da máxima economia, se refere à capacidade das vias metabólicas utilizarem integralmente os substratos, não desperdiçando energia nesse processo. Na via glicolítica, ela será inibida ou desacelerada se o organismo estiver em um estado metabólico favorável, quando a proporção de ATP e ADP for positiva. Ou seja, se o organismo tem muito ATP, muita energia, a via glicolítica e demais vias metabólicas serão inibidas. Em menores proporções, ATP, altas concentrações de ADP, essa via será ativada. ADP tem menos energia que ATP. Então, se uma via metabólica tem muita energia, ela não precisa produzir mais energia, ela tem que gastar. Então, ela começa a degradar, de ATP vira ADP, de ADP vira AMP, e esse AMP reinicia o ciclo. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Ó, está perguntando aqui, nessa questão 7, quais são os organismos anaeróbicos? Eu posso citar as leveduras e algumas bactérias. Porque essas células, esses seres vivos são células livres que não possuem maquinário complexo. Então, eles precisam de alimentação simples, que a glicólise permite. Na presença de oxigênio, elas não conseguem metabolizar a glicose do meio. Por esse motivo, o consumo de glicose por levedura em aerobiose é limitado. Não é que a levedura não consuma, ela consome muito pouco. Entendeu? Ela consome muito pouco. Já o fungo maior, ele já consegue produzir esse oxigênio. Mas o fungo, ele produzir oxigênio, não. Ele consome oxigênio do meio, por meio da sua alimentação, da água e tudo mais. Já a levedura, que são fungos filamentosos, até agora são chamados de fungos, né? Porque no futuro levedura vai ser considerado outro ser vivo, porque ele tem um funcionamento bem diferente do fungo, porque levedura esqueci a palavra, Jesus.
O fungo, ele não produz seu próprio alimento. Ele caça no ambiente. Já a levedura produz seu próprio alimento. Então, essa diferença metabólica... É o heterófilo. Isso, obrigada. O fungo é autótrofo. A levedura é autótrofa. Já o fungo, em geral, é heterótrofo. Ele pega o alimento do ambiente. As bactérias são autótrofas. Elas produzem sua própria substância. Não que elas produzem sua própria substância. Elas produzem seu próprio oxigênio por meio do alimento que está disperso no meio. Ninguém é totalmente inerte. Todos os seres vivos precisam interagir com o meio para produzir nutrientes. Porém, a complexidade dos nutrientes adquiridos pelas leveduras e pelas bactérias é uma complexidade bem baixa. Fala, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém perguntou alguma coisa? Não. Ah, tá, que eu escutei um barulho, eu pensei que alguém estava me perguntando alguma coisa. Mas pode perguntar, tá? Fica à vontade. Tá. No processo de fermentação, o piruvato, molécula resultante da glicose, recebe um H+, da molécula NAD, ou seja, transformando-se em ácido lático, que é descartado pela célula. Também é possível transformar álcool e CO2, que serão eliminados. O tipo de fermentação será determinado pelo metabolismo do organismo em questão, pois se o piruvato for convertido em ácido lático, podemos comprovar que ocorreu fermentação lática. Se o substrato da via for o álcool, fermentação será denominada alcoólica. Em ambas as fermentações, seus elétrons são convertidos em NAD, que é uma molécula energética alternativa ao ATP. Também existe a fermentação acética, que ela é uma fermentação secundária. Primeiro acontece o álcool e depois ele degrada esse álcool para produzir uma outra energia. O álcool ele é muito ácido, então ele pode também prejudicar a saúde da bactéria. Tem bactéria que produz álcool e tem bactéria que faz uma fermentação acética. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Gente, vou parar a aula aqui, que já tem 1 hora de aula. E conforme eu vou ficar online até 10 horas, conforme vocês forem surgindo dúvidas, vou colocar esse resuminho para vocês lá agora, quando acabar a aula. E mais ou menos 10 horas, eu acredito que eles já tenham me mandado o código da aula para eu enviar para o YouTube e depois mandar o link da aula para caso vocês queiram revisar, tá bom? Tá ok, professora. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e até quarta-feira. Até a Tá quarta. bom, até Boa quarta. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.